esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de sua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Caro Padre Edson, meus irmãos, minhas irmãs, digo para vocês que é uma grande responsabilidade em estar aqui junto com vocês e onde nós estaremos muitas vezes ainda. Estava na missão em São José dos Campos, ali no Vale do Paraíba, passei 4 anos naquela missão. E chegar aqui e assumir a responsabilidade dessa missão e depois também assumir a responsabilidade dessa missa, a quem era o Padre Roger, quem celebrava, né, quando estava aqui, quando conseguia, por causa das missões, mas a maior parte das vezes foi ele quem celebrou. Então é uma grande responsabilidade estar aqui junto com vocês e continuar e dar andamento a tudo aquilo que Deus já realizou em todo esse tempo, em tudo aquilo que Deus já fez. Mas nós acreditamos num Deus que faz, independente de nós, independente da nossa pequenez, limites, misérias. E aí nós adentramos diretamente para o Evangelho de hoje. O que importa, meus irmãos, o que importa é nós nunca desistirmos, a gente sempre persistir. E às vezes, como nós vimos hoje no Evangelho, Deus provoca a nossa paciência, Deus provoca a nossa insistência, às vezes porque Ele parece não responder, Ele às vezes parece ser surdo à nossa voz, ou às vezes Ele parece não dar tanta importância para aquilo que nós estamos vivendo, mas só parece. E Jesus quis e fez questão de deixar este Evangelho para mim e para você, para que nós aprendamos com uma mulher pagã, uma mulher que tinha uma necessidade, que tinha um problema, que tinha uma filha que estava atormentada por um demônio, e então ela foi até Jesus. Esse ir até Jesus, ela saiu do seu comodismo, ela saiu daquilo, será que eu vou conseguir, que por vezes tem matado a nossa esperança. O negativismo mata a nossa esperança. Quantas vezes nós deixamos de receber milagres, curas,
Nós deixamos de receber recompensas porque a gente para no meio do caminho. Ou a gente nem começa porque a gente tem medo. Porque a gente vai ficar pensando: o que o outro será que está pensando de mim? O que o outro vai pensar de mim se eu fizer isso? A gente não consegue promoção de trabalho porque a gente tem medo de pedir. Vocês conhecem a expressão que o não a gente já tem? O não a gente já tem para tudo. O não, ele já vem junto. O que a gente precisa é lutar pelo sim. É lutar por aquilo que eu quero, que eu desejo. E aí, quantos de nós precisamos recuperar essa certeza, este ânimo no nosso coração? Sair do negativismo, sair daquilo que é ruim, sair daquilo que o outro vai achar de mim, o que estão pensando de mim, e encontrar ousadia. Tem muitas coisas que nós não conseguimos porque nós não temos ousadia. Nós não temos coragem. A gente para demais no que os outros dizem de nós. Nós paramos demais no que os outros podem pensar de nós. Essa mulher chegou até Jesus. Se ela pensasse assim: eu sou uma pagã e Jesus não vai me receber, Ele não vai querer me ouvir porque Ele é judeu. E os judeus não amam, não gostam dos pagãos. Eles não se misturam. Se ela pensasse isso, a filha dela não estaria curada. A filha dela ainda estaria possuída pelo mal. Mas ela não parou nisso. Ela foi ousada. Ela chegou até Jesus. Só que aí ela tinha uma outra dificuldade, que foi o de Jesus dizer: eu não estou nem aí para você. Ela chegou para Jesus, caiu aos seus pés e disse: Jesus, a minha filha está precisando de ti. Expulse da minha filha o demônio. Jesus disse: não, deixa primeiro que o pão seja servido para os filhos. Porque não é bom tirar o que é de direito de alguém para dar para quem não tem direito. Minha gente, se essa mulher fosse insensível, ou melhor, se essa mulher fosse sensível demais, ela poderia ter levado Jesus na delegacia, não é, de defesa da mulher, não é? Porque Jesus não fez o que ela queria, e por mais ainda, a chamou de cachorro. Só que ela não parou nisso. Ela não desistiu no primeiro obstáculo que surgiu na frente dela. Ela não parou no primeiro obstáculo que se levantou. E ela continuou dizendo para Jesus: olha, tudo bem, Jesus, é verdade isso, mas eu aceito as migalhas que caem da mesa. Eu aceito. O Senhor pode ser que não dê o que eu quero, mas eu aceito o que o Senhor pode me dar. Isso aqui, meus irmãos, nos ensina tantas coisas. Esse evangelho de hoje nos abre a mente para tantas realidades. Primeiro, eu preciso ser corajoso. Eu preciso ser ousado. Eu não posso parar na negatividade. E depois, o que essa mulher, ela nos ensina: aceitar o que Deus quer me dar. E não apenas ficar naquilo que eu quero, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Porque nós corremos o risco de nos colocarmos no lugar de Deus. Nós corremos o risco de querermos ser maiores do que Deus, porque a gente chega até para Ele e pede, só que quando Ele não nos dá, a gente se revolta. A gente se revolta com Deus, a gente deixa de rezar, a gente deixa de ir para a igreja. Quantas pessoas revoltadas com Deus que não estão mais rezando, que não tem mais intimidade com Ele.
ou pior ainda, tiveram intimidade, ou achavam que tinham intimidade, mas foi só Deus dizer uma vez não, e essa pessoa se revolta. E essa pessoa desanima, desiste, e aí nós entendemos, não era a oração a Deus, era a oração a si mesmo. Porque, meus irmãos, a oração, ela não é até Deus nos ouvir. Porque Deus ouve tudo. O Evangelho nos diz claramente, antes mesmo da palavra sair da sua boca, eu já a conheço. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe das nossas necessidades. Mas eu oro para quê? Eu oro para ser capaz de ouvir a voz de Deus, para reconhecer a voz de Deus. É para isso que eu oro, é para isso que eu elevo as minhas preces, para ser capaz de escutá-lo e, escutando, obedecê-lo. E escutando, aceitar o que Ele tem para me dar. Essa mulher provou para nós, se Deus não pode dar o pão, eu aceito as migalhas de Deus. Até porque as migalhas de Deus valem muito mais do que o nosso orgulho. Vale muito mais do que a nossa arrogância, vale muito mais do que a nossa prepotência, que é a primeira leitura que nós ouvimos. Salomão, ele era um homem poderoso, com a sua sabedoria, com a sua docilidade a Deus, mas ele foi deixando que pessoas, que mulheres ocupassem o seu coração, ocupassem um lugar que era só de Deus, que era única e exclusivamente de Deus. Quando a gente deixa que as coisas e a voz das pessoas entrem no nosso coração, nós vamos ouvindo menos a Deus e vamos ouvindo mais as pessoas. Quantas pessoas podem tirar você do caminho de Deus? Quantas pessoas? Ou talvez, quantas pessoas já tiraram você do caminho de Deus? E graças a Deus você está aqui, você que nos acompanha, está servindo a Deus novamente. Mas se a gente for, meus irmãos, pela voz das pessoas, se a gente for pelo que as pessoas dizem, pelo que as pessoas acham, olha a primeira leitura, o coração que era indiviso de Salomão se transformou num coração dividido para um monte de deuses. Cada mulher de Salomão tinha um deus diferente, e a cada um desses, Salomão dividiu o seu coração e deu um pedaço do seu coração. Não era mais um coração inteiro de Deus, mas era um coração que ouvia qualquer pessoa, qualquer mulher. Vocês sabem quantas mulheres mais ou menos Salomão tinha quando ele morreu? Só mais ou menos 1000 mulheres. É só isso. E tem gente que reclama de uma, não é? Tem gente que não aguenta mais, né? Uma, imagina ter 1000, não é? Era mais ou menos isso o número de mulheres que Salomão tinha. E a cada uma delas, Salomão dividia um pedaço do seu coração para o Deus, para a adoração a esses deuses. Meus irmãos, como nós corremos o risco de não termos um coração inteiramente de Deus, só dele, única e exclusivamente dele, porque você quer ser uma pessoa boa, você quer ser uma pessoa honesta, você quer ser uma pessoa fiel, fiel ao seu casamento, fiel à sua família, fiel ao seu trabalho. Seja de Deus. Quanto mais de Deus a gente é, mais dos outros a gente se torna. Não dá para ser dos outros e depois querer ser de Deus, não. A prevalência é de Deus. A prevalência é de Deus no nosso coração. Porque longe de Deus a gente é corrupto, longe de Deus a gente é depravado, longe de Deus a gente é infiel, longe de Deus a gente desanima fácil, longe de Deus a gente não vale muita coisa já. Imagina, longe de Deus a gente não vale nada. E então nós precisamos todos os dias recuperar essa intimidade, recuperar essa voz única e exclusivamente de Deus. Tem uma historinha
que se conta que no brejo resolveram os sapos fazer uma corrida. E a meta era chegar no alto de uma montanha. Então, todos os sapos começaram a se preparar. Foram malhar perna, correr no parque, para poder ficar bom até o dia em que eles deveriam chegar até o topo da montanha. Era um grande desafio. Nunca se tinha feito ainda aquela maratona de sapos, não é? E então chegou o grande dia. Desde os maiores até os menores, os sapos se reuniram para poder completar e saber quem era o melhor, o ganhador, o vencedor dos sapos. E então deu a largada. E os sapos pulando, com todo o entusiasmo. Só que ia chegando, quanto mais íngreme ia chegando a montanha, os sapos iam desistindo. Só que aí tinha um sapinho sapeca, né? Pequenininho. E aí as pessoas diziam para ele assim: ei, pode parar, você não vai aguentar não, você é muito pequeno. Olha o tamanho das suas pernas, tem gente muito melhor do que você. E ele continuava, e pulava. E os outros iam desistindo, e no meio do caminho os outros, as rãs, e os outros que não tiveram coragem de enfrentar a corrida, diziam para ele: ei, muitos já pararam, não é? Você não vai conseguir, desiste, pode parar com isso, desiste. E minha gente, o caminho inteiro, a subida inteira, a gente gritando para ele que ele não ia dar conta. Só que o que acontece? Ele chegou, e foi o ganhador ainda. Ele ganhou a corrida dos sapos. Aí quando termina ali, né, vem os repórteres, vem os câmeras aqui, chega lá, entrevistando com o microfone e tal, e perguntavam para ele: como foi que você conseguiu ganhar essa corrida? Colocava o microfone na boca dele, ele, nada, nenhum web, nada, né? E então perguntavam: mas conta para nós qual é o seu segredo e não sei o que e tal. E colocavam o microfone na boca dele e ele não falava nada. Até que chegou o pai sapo e a mãe rã, não sei se é isso, mas chegaram lá e foram abraçar o filho e diziam para ele: web, né? E todos felizes. E aí, mais uma vez, os repórteres chegaram e perguntaram: conta aí, o que foi que aconteceu, como você conseguiu? E aí a mãe e o pai, o sapo e a rã, disseram assim: ele é surdo, ele não ouve. Foi por isso que ele ganhou. Foi por isso que ele chegou à meta. Foi por isso que ele foi um grande vencedor. Porque ele não conseguiu ouvir o que as pessoas estavam dizendo dele. Não vai conseguir, é muito fraco, não vai dar conta, abandona, tem gente melhor do que você. Só foi capaz de vencer porque fechou os ouvidos para a voz do mundo e abriu os ouvidos para a voz do interior, onde Deus fala, onde Deus é capaz de nos orientar. E a gente só ouve, minha gente, a voz de Deus quando a gente tem coragem de silenciar a voz do mundo. Porque Deus nunca vai dizer para você: você não consegue, desanima, desiste, para. Essa voz você nunca vai ouvir. E se você ouve essa voz no interior, não é a voz de Deus, ou é a sua voz, ou é a voz do diabo, que quer fazer de você um derrotado, uma derrotada. Mas está na hora de abrir os ouvidos do coração e escutar a voz de Deus que diz: vamos, não desanima, não desiste, não pare agora, você não pode desistir, vai em frente. Essa é a voz de Deus. Essa é a voz maravilhosa de Deus dentro de nós, que quando a gente está com medo, Ele diz assim: eu estou contigo, eu estou ao teu lado,
quando a gente está temeroso, quando a gente começa a ouvir a voz do mundo, e quando a gente para rezar, quando a gente para ouvir a voz de Deus, então Ele vem e diz: não tenhais medo, eu estou contigo, eu estou ao teu lado. Olha para quem está do seu lado e diz: essa é a voz de Deus para você. Nós precisamos, meus irmãos, calar a voz do mundo, calar a voz daqueles que dizem que nos amam, daqueles que dizem querer o bem de nós, mas nunca nos colocam para frente, sempre nos puxam para trás. E você sabe, talvez muito melhor do que eu, que tem muita gente assim, não é? Tem muita gente que quer nos desanimar, que quer nos fazer desistir. Tem muita gente que se diz próximo, mas que quer ver a nossa derrota, quer ver o nosso fracasso, que na subida da vida as pessoas dizem: não vai dar certo. E então nós aprendemos com uma mulher. Se nós tivermos mulheres no Antigo Testamento que desviaram Salomão do caminho de Deus, nós temos uma mulher no Novo Testamento, no Evangelho, que nos ensina a não desistir da voz de Deus, a não desistir daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus tem para a minha vida. Pode levar um tempo, pode, porque às vezes Deus parece ser surdo à nossa voz, mas não é. Ele está nos treinando, Ele está treinando a nossa vontade, Ele está treinando a nossa disposição, a nossa coragem. Deus nos provoca, como um pai precisa provocar o seu filho, como um pai que não pode fazer tudo para o filho, porque se ele fizer tudo para o filho não vai aprender, o filho não vai crescer. Deus também às vezes parece não ouvir a nossa voz, porque Ele quer nos treinar, porque Ele quer nos fazer fortes, porque Ele quer nos fazer ativos, quer fazer com que nós saiamos da passividade da vida, da mornidão espiritual. E então nós insistimos, nós clamamos, e a Sagrada Escritura está cheia de exemplos assim, de homens e mulheres que passaram a noite em oração, de homens e mulheres que precisaram orar e orar e orar até Deus ouvir. Jesus mesmo diz no Evangelho: você precisa bater, e às vezes bater muitas vezes. Precisa ser como aquela viúva do Evangelho na porta do juiz: faz-me justiça, faz-me justiça. Jesus quer que nós insistamos, Jesus não quer que nós desanimemos fácil. Por isso, a grande libertação dessa noite é para nós nos libertarmos de todo desânimo, de toda tristeza, de todas as vezes que nós desistimos, de toda a desistência da nossa vida. Quantos de nós desistimos fácil? Nem vou perguntar quanta gente aqui começa a ler livro e não termina, né? Quanta gente começa um curso e não termina. Quantos de nós não temos coragem de ir até o fim, porque a gente diz assim: ah não, está muito chato, ah não, isso daqui não está legal, e a gente só vai atrás de coisas legais. Cuidado, cuidado em ir atrás de coisas fáceis. Tudo que vem fácil, vai embora fácil, e a gente depois não dá o devido valor, não é? O que é conquistado sem esforço, a gente não dá valor, mas aquilo que é conquistado com esforço, com luta, com determinação, aí nós damos valor. Verdade ou não é? Tem muita coisa, não é? Que talvez você conquistou, com dinheiro suado, trabalho todos os dias, sai cedo, chega à noite em casa, finais de semana,
Talvez você que teve que passar em um concurso público. Quantas horas você gastou da sua vida estudando? Quantos finais de semana você passou estudando? Talvez você entrou na faculdade esse ano e você olha para trás e diz: meu Deus, quantas noites mal dormidas. Quantas vezes eu deixei de sair com os meus amigos para ficar em casa estudando. Portanto, essa faculdade, ela tem um valor inimaginável para você. A sua casa, o seu apartamento que você comprou, com dinheiro suado, o quanto que a gente dá valor. Tudo que nós conquistamos com esforço, nós aprendemos a dar valor. Por isso que Jesus, Ele provoca o coração dessa sírio-fenícia, para que ela não desanimasse fácil. Jesus provocou o coração dessa mulher, para saber se realmente era isso que ela queria, e realmente era a cura da filha dela. E eu pergunto: há quantos anos você tem rezado pelos seus filhos? Há quantos anos você tem rezado pela conversão do seu esposo? Pela volta na igreja da sua esposa? Quanto tempo você tem rezado por uma cura, por um milagre? Você está no caminho certo, porque você não desistiu. Porque aqueles que estão no caminho errado é os que já desistiram, já desanimaram. Mas se você continua ainda rezando, se você continua ainda insistindo, você é um valente guerreiro e você está no caminho certo. Amém? Você está no caminho certo. Não pare, não desanime, não desista. Não é agora que você vai entregar os pontos da sua vida. Não é agora que você vai entregar os pontos. Você chegou até aqui. Você chegou até o dia de hoje. Você chegou, nem que seja capengando, trupicando, tropeçando, mas você chegou até aqui. Então não é hora de desistir, não é hora de desanimar. E o que nós precisamos pedir hoje para Jesus? Força, coragem. Porque talvez você esteja a um passo de desistir. Talvez você esteja a um passo de desanimar da sua luta, da sua guerra que você tem travado. Olha, quando a gente olha o livro de Josué e a gente lê a passagem das muralhas do cerco de Jericó, a gente percebe que Deus gosta que a gente insista. Deus gosta que a gente insista. Na primeira volta, Deus já poderia ter derrubado as muralhas de Jericó, mas não derrubou. Foram quantos dias? Quantos? 7 dias. Fazendo a mesma coisa. Dá uma volta, volta para o acampamento. Dá outra volta, volta para o acampamento. E você acha que o povo não diz assim: meu Deus, Josué deve estar doido. Faz a gente dar uma volta e nada acontece. E aí ali na quarta, quinta volta, o povo já ia meio que desanimando, não é? Não vai dar certo. Isso aqui é coisa de gente louca, ficar dando volta. Mas quando chegou o momento oportuno, as muralhas caíram. Quando chegar o momento certo, a vitória chegará. Quando chegar o momento certo, você vai experimentar a alegria dessa mulher, quando Jesus diz para ela: vai para casa, volta para casa, porque a sua filha está liberta, porque o milagre que você quis, que você insistiu, já aconteceu. É tão bonito quando a gente pede uma graça para Deus, e quando a gente menos percebe, a graça já chegou, a graça já aconteceu, não é? Então eu convido você que está aqui no santuário, você que está em casa nos acompanhando, a nós rezarmos nessa noite, a nós pedirmos a graça da fé, a graça da persistência, a graça da insistência. Nós estamos vivendo numa geração, num mundo
que não tem nos ensinado a sermos persistentes e insistentes, mas está nos ensinando a desanimar fácil, está nos ensinando a desistir. Esse mundo já não tem formado mais valentes guerreiros, mas esse mundo tem formado covardes, e eu e você não podemos ser covardes. A gente não pode desanimar, a gente não pode desistir. A gente tem queda? Tem. A gente tem desânimo? Tem. A gente tem dificuldade? Tem. Mas a gente não pode parar nisso. A gente não pode parar. A gente às vezes até tropeça e cai. Mas olha que bonito, estamos aí às portas da Quaresma. E nós vamos começar a rezar as vias sacras. E a própria tradição nos diz que Jesus caiu quantas vezes? Quantas vezes no caminho do Calvário? 3 vezes Jesus caiu, mas 3 vezes ele se levantou. Então ele diz para mim e para você: o problema não é não cair, ou o problema não é cair, o problema é não se levantar, é não recuperar o fôlego, é não recuperar o ânimo. Aí está o grande problema, meus irmãos. E por isso, eu e você precisamos pedir: Senhor, dai-nos a graça de sermos fortes, de sermos valentes. Dai-nos a graça de persistirmos, de insistirmos, de não desanimarmos fácil. Eu não sei, talvez você tenha uma personalidade que faz com que você desanime fácil. Talvez você tenha um dado, até mesmo biológico, por uma enfermidade que faz com que você seja negativista, que não consiga enxergar as coisas de maneira positiva. Mas Jesus pode fazer um milagre em nós. Jesus pode fazer um milagre em nós. Se você sair dessa noite, dessa missa, com o desejo de lutar novamente, com o desejo de dobrar os seus joelhos novamente, o milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Por isso, se você deseja e quer, fica em pé para nós rezarmos. Como um exército, como valentes guerreiros, né? Não como homens e mulheres frustrados e decepcionados. Não como homens e mulheres de sofá, de cama, onde vamos desanimados, entregamos nosso ânimo, a nossa vontade, mas como aqueles que têm a coragem de se levantar e poder enfrentar. Eu não sei qual é a grande dificuldade ou a pequena dificuldade que você está enfrentando. Eu aprendi de uma doutora que cuida e tem pacientes que já estão em fase terminal. Ela trabalha com paliativos e depois ela descobriu uma outra forma de ajudar essas pessoas. Ela diz uma coisa, que dor é igual para todos, sofrimento é único. Dor é igual. Talvez muitos aqui sofram a dor de ter o filho longe, do filho que era da igreja, coroinha, e hoje está no mundo. Talvez muitos tenham aqui a dor de uma separação, mas eu digo, nenhum sofrimento é igual. Cada um vive o sofrimento de uma forma única. E essa forma única é a maneira única que Deus tem de olhar para você e de te ajudar. Por isso que quando a gente olha para o sofrimento do outro, a gente diz assim: se fosse eu não daria conta. Mas não daria mesmo. Porque o sofrimento é único. O sofrimento é para aquela pessoa, o sofrimento é para você. Então nós precisamos pedir essa graça para Deus, a coragem de persistir e de insistir. A coragem, o ânimo, a força. Eu não sei se tem faltado, e olha que nós estamos ainda no início do ano, não é? Talvez ali no dia 1º de janeiro você diz: esse ano eu vou ser fiel todos os dias à academia. Esse ano eu vou emagrecer. Há quase 2 meses já engordou mais de 2 quilos e não conseguiu perder. Talvez você já desanimou. Talvez você já parou o seu propósito.
do dia 31 para o dia 1º, e hoje ainda está 12 de fevereiro. Talvez você já desanimou, e eu digo para você: retoma, meu filho, retoma, minha filha, retoma aquilo que onde você se perdeu, retoma, recupera a força, recupera fôlego, como um nadador que precisa puxar o ar e novamente nadar. Ele vai puxando o ar e vai nadando, vai puxando o ar e vai nadando. Não podemos parar, não podemos desanimar, não podemos desistir. Levanta os seus braços e vamos clamar a Jesus nessa noite, a coragem, a força. Peça a Jesus agora com as suas palavras, diante de tudo aquilo que foi a liturgia, a primeira leitura, o evangelho, diante daquilo que você está vivendo. Talvez você precisa pedir hoje coragem para nosso Senhor. Você precisa pedir a insistência da oração. Talvez você desanimou, você desistiu, você não está rezando mais, você não tem se levantado de madrugada mais para rezar pela conversão dos seus. Talvez você já desanimou da oração. Então é hora de pedirmos: Jesus, cura-nos, liberta-nos, Senhor, de todo desânimo espiritual, de toda fraqueza espiritual, de toda letargia que nós vivemos, Senhor. Liberta-nos, liberta-nos do medo, liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que nos impede de seguirmos em frente, de enfrentar a nossa vida, de enfrentar os problemas, de enfrentar o desemprego, de enfrentar os filhos, de enfrentar tudo aquilo que tem se levantado. Senhor, nós pedimos força nessa noite. Nós pedimos, Senhor, a Tua graça. Nós pedimos, Senhor, dá-nos a Tua graça. Sem a Tua graça nós somos fracos. Sem a Tua graça nós desanimamos fácil. Sem a Tua graça nós vamos embora. Sem a Tua graça, Senhor, mas nós precisamos dela. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, liberta-nos nessa noite, cura-nos nessa noite, Senhor, liberta-nos do mal, da preguiça, liberta-nos, Senhor, do medo, da incerteza, da insegurança. Liberta-nos, Jesus, nós te pedimos, liberta-nos, Senhor. E vai orando no Espírito, você que ora, quando as nossas palavras, quando a nossa oração ela se cala, o Espírito ora em nós, porque é Ele o único que pode nos ajudar, diante do que nós estamos vivendo, diante da tristeza, diante do medo, diante da covardia, diante do desespero. Ele é o único que pode nos ajudar. Ora no Espírito. Queria labari andera labari alabari andera labara labari andera labari ala. Queria labari andera labari ala. Dá-nos, Senhor, a Tua graça. Sem ela nós não conseguimos. Oria labari andara labara labari andera labari alari ala. E o segredo para não desistir nem desanimar é a oração. Então ergue bem os seus braços e vamos fazer desta canção a nossa oração, pedindo ao Senhor que nos dê ânimo, coragem na caminhada. Com Jesus, com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração, pela força da oração. Mais uma vez, com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite, tenha fé.
Acredite no poder de Deus, no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé. Acredite no poder de Deus, meu irmão. Você cantando com Jesus, pela força da oração, pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. E é isso, Jesus, que nós pedimos. A graça de perseverar, Jesus. A graça de perseverar na oração. Porque ela é o único meio para nós chegarmos até o fim. A oração é o único meio para nós alcançarmos a vitória. Senhor, dai-nos a graça de silenciar as vozes deste mundo, para ouvirmos única e exclusivamente a Tua voz. Dá-nos, Senhor, essa graça. Dá-nos, Senhor, a graça da firmeza da oração, da insistência da oração, para não desanimarmos e não perecermos como Salomão pereceu. Repete com o Padre: Senhor Jesus, Senhor Jesus, dai-me a graça da oração, dai-me a graça da oração, para alcançar as vitórias, que eu tanto desejo. Dai-me a graça de ser vitorioso na oração, para ser vitorioso na vida. Ser vitorioso na oração, para ver a minha família vitoriosa. Amém. Amém. Vamos aplaudir Jesus, que nos dá a sua graça, que nos dá a sua graça nessa noite. Eu convido você também a aplaudir esse irmão que é vitorioso também, que não desanimou, que está aqui, que não desistiu, que é valente e guerreiro. Você merece ser aplaudido porque você está aqui. E isso é sinal que você não desistiu e que você não vai desistir. Não vai desistir. E em nome de Jesus, você vai alcançar a vitória que tanto o seu coração deseja, que tanto a sua família precisa. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.